Olá amigos, mais uma vez estamos reunidos aqui para falar um pouquinho mais sobre a Inteligente. Há muito tempo o mercado de crédito, mercado esse devasto pelo fisco, na qual insiste em não devolver esse valor ao contribuinte, vem se aperfeiçoando. Encontramos na Inteligente uma ferramenta útil e prática num lapso temporal muito curto para usufruir desse crédito. Mas algumas questões ainda se destacam no mercado. Qual a dificuldade desse crédito? Por que formatar esse crédito? E aí sim, o que a legislação me traz? Estou aqui na presença do professor Cosme, onde pretendemos esclarecer alguns pontos em relação ao crédito acumulado de ICMS. Por que esse crédito? O que dificulta o contribuinte recuperar esse crédito? Alguns aspectos ainda surgem no mercado. Mas vamos lá, professor Cosme, queria que você esclarecesse nesse primeiro momento o que seria esse crédito acumulado de ICMS no aspecto tributário no estado de São Paulo? Porque diferencia de unidades da federação. O que você entende sobre isso? Bom, o governo do estado de São Paulo, em alguns segmentos, algumas operações, esse crédito ele tem como origem as chamadas operações, né, que saem com os chamados diferenciais de alíquotas nas operações interestaduais e os incentivos ligados à exportação. Então, esta é a origem desse chamado crédito acumulado dentro do estado de São Paulo. A grande dificuldade de alguns contribuintes é de como mapear, como melhorar as suas qualidades das suas informações internas para formalizar esse tipo de pedido junto ao fisco. Então, algumas operações, algumas atividades, através de saídas interestaduais ou exportação ou incentivadas, o fisco ele permite que você acumule essa parcela do ICMS na sua escrita. Mas como eu, contribuinte, devo trabalhar essa informação para formalizar esse pedido de valores do ICMS no estado de São Paulo. Não, ficou claro, Cosme. Agora, pelo que eu entendi, então, se o contribuinte ele não chega com esta situação, se ele trabalha numa certa inércia e não recuperar esse crédito, de alguma maneira esse crédito acaba virando um custo para a empresa, correto? Com certeza. A legislação tributária ela estabelece um prazo de 5 anos para eu, contribuinte, me manifestar. Então, eu tenho direito, para que eu exerça plenamente o meu direito, eu tenho que seguir certos preceitos, né, que a própria legislação do ICMS de São Paulo atribui ao contribuinte para formalizar esse pedido de valores, né, de restituição de valores do ICMS. Mas parte de um cenário, hoje as empresas elas já estão muito melhores, né? Elas já se prepararam, elas já investem em tecnologia e principalmente no departamento pessoal. Mas imagine um cenário como este, a empresa sabe que tem esse crédito, ela consegue instrumentalizar, mas na hora de entregar ela não consegue. Qual seria a solução para isso? E ou melhor, qual a melhor alternativa hoje para uma empresa que chegasse até você e solicitasse esse crédito? Olha, hoje nós temos, para atender essa exigência do fisco, ele estabeleceu o chamado ECREDAC. Então é um sistema onde você gera essas informações magnéticas e apresenta ao fisco. E nós temos uma grande empresa na qual atende essa necessidade do contribuinte, a Pense Inteligente. Consegue gerar num prazo curto de tempo para que o cliente se sinta satisfeito, né? E, claro, com um retorno, né, desse projeto. Hoje o Estado de São Paulo, nós sabemos, existem duas metodologias de apurar esse crédito e de procurá-lo de forma correta. Quais seriam essas, na tua opinião, hoje, para um mercado atual em que o aspecto financeiro ele é muito necessário? Qual seria a melhor opção hoje? Olha, o Estado de São Paulo ele traz duas metodologias, chamado a apuração simplificada, que é através da portaria CAT 207, e o chamado apuração mais complexa, que é a portaria CAT 83. Tudo vai envolver o custo-benefício. É claro que a empresa ela tem que ver se ela vai atender a portaria CAT 83, que é um modelo mais completo, exige um maior detalhamento de informações. Uma outra forma que tem se praticado muito no mercado, claro, sempre analisando o custo-benefício e se a empresa vai conseguir atender essa necessidade, seria o chamado simplificado que está estabelecido na portaria CAT 207. Mas aí me surgiu uma dúvida, professor. Se usar a maneira simplificada, eu fico impossibilitado de usar a outra maneira, quer dizer, a mais complexa, que eu entendo que deve envolver um número maior de obrigações.
De maneira alguma, você não está impossibilitado. Inclusive, a própria norma do Estado de São Paulo, ela traz essa possibilidade de você utilizar um método simplificado até para gerar um fluxo de caixa, um retorno imediato e, alternativamente, você pode, contribuinte, ir preparando essas informações para, num segundo momento, formalizar esse que seria a diferença, né, do método simplificado, que são metodologias mais engessadas, mais simples, para você aproveitar o crédito. Mas essa diferença que com certeza vai existir, né? Então, ou seja, você vai pedir um menor valor pelo método simplificado. Essa diferença, que é um método mais abrangente pela portaria CAT 83, a empresa aí ela teria necessidade de preparar essas informações para solicitar essa diferença. Então não seria o caso de eu pensar de uma maneira mais simplificada para depois subsidiar a maneira mais complexa? Eu crio uma receita primeiro para depois ir para a maneira mais complexa. E aí não seria o caso de eu apresentar uma receita à minha diretoria para depois sim apresentar uma nova questão? Com certeza. Nós partimos do pressuposto que tempo é dinheiro. Então, imagine uma empresa, dependendo do porte, do volume das operações, do valor do crédito envolvido, do ICMS, ela investir um valor expressivo para ter um retorno em um período, diria, médio de 3 a 4 meses. Então, num primeiro momento, com certeza seria mais viável fazer pelo método simplificado. Pela a sua experiência em relação a inteligente, professor, qual o tipo de trabalho ele lhe deu em termos fiscais? Porque existe hoje um conceito no mercado que para você recuperar imposto existe um mecanismo muito forte, muito detalhista em termos do aspecto tributário, principalmente que envolve o trabalho pessoal da equipe que trabalha com isso. A inteligente ela aperfeiçoou isso de que maneira e de que conceito ela conseguiu chegar e aprimorar essa tua questão? Olha, nós tivemos uma experiência excelente com a inteligente. Primeiro, eles desenvolveram uma tecnologia que atende plenamente ao fisco do Estado de São Paulo. Em um segundo momento, os profissionais envolvidos da inteligente são pessoas que utilizam uma linguagem prática, né, e objetiva. Então, e além do mais, é uma empresa que trabalha pontual. Então, com uma gama de informações envolvendo os SPEDs, a GIA, hoje as empresas que têm essa situação de crédito acumulado, elas estão obrigadas a ter esses tipos de informações. Então, com uma pequena amostra, né, de documentos, de obrigações fiscais, a Pensa Inteligente ela já consegue gerar essas informações. Então, isso faz com que o contribuinte vislumbre os valores, né? Então, nós temos experiências em relação a esses projetos em que o resultado final demora muito tempo. Então, se você parte para uma empresa que já tem essa solução, que já desenvolveu essa tecnologia de atender num prazo curto, menor, não tem o que falar. Então, temos que partir para esse segundo, né, para essa opção que a inteligente oferece para seus clientes. Então, professor, eu posso concluir que chegamos a uma nobre questão. Temos um produto com alta qualidade, livre de burocracia e com resultado imediato. Eu acho que chegamos. Isso é inteligente. Isso é inteligente.